E aí, bem-vindo! Agora a segunda temporada do podcast da 3R4 Seguros. E para esse episódio inaugural, ao invés de trazer alguém externo, a gente resolveu falar aqui dos bastidores. Então, trazendo dois dos sócios da 3R4 Seguros, que eu tenho o grande prazer de ter o dia a dia junto com vocês aí. Então, o Rafa, sócio comercial, o Dani, sócio operacional, mas eu vou deixar que eles se apresentem aí. Começar? Prazer, Rafael. Obrigado, Igão, aí, pelo nosso bate-papo. Eu já estou há aproximadamente 15 anos aí no mercado, voltado à parte de benefícios, desde a parte de cartões, como também a parte voltada principalmente à saúde, onde sempre foi aí o meu principal know-how, né? Então, trazendo aí os desafios, todo o conhecimento para tentar ajudar as empresas aí a ter uma operação mais atrativa, custo e tudo isso que você já sabe que é o sofrimento do mercado aí de benefícios. Legal, Rafa. Obrigado, porque você, na verdade, é a fonte de inspiração para a gente ir na vertente de benefícios, né? Embora a gente é uma corretora de seguros com vários produtos, a gente seguiu essa linha porque puxa a tua experiência aí de quase 20 anos aí, que, pô, só ajuda a gente em toda essa etapa aí, né? É isso. É um mercado muito complexo e eu acho que por isso que a opção de ir para esse mercado era melhor mesmo, né? Onde tem desafio, tem oportunidade, né? De melhorar, de trazer novos atrativos e facilitar o mercado aí num contexto geral, tá bom? Então, acho que foi a melhor escolha aí que nós tivemos como empresa mesmo. E aí, Dani, conta aí quem é você, para quem não te conhece. Bom, eu sou o Daniel Furlan, também sou sócio fundador da 3R4, eu sou responsável pelo time de operações e aqui a gente tem o desafio de tentar organizar todas as demandas que vêm dos nossos clientes, né? Então, quando a gente fala de movimentação, exclusão, inclusão de vidas, todas as dúvidas que podem vir do beneficiário, né? Então, a gente vem aí para tentar contribuir e facilitar principalmente a vida do nosso cliente, né? Então, quando a gente pensa no RH, o desafio que a gente tem aqui é fazer a gestão desse processo e principalmente conseguir aí minimizar as dores do RH do nosso cliente. É super relevante, Dani, a tua área, na verdade, é o coração ali da empresa, né? É o que pulsa ali, é onde a gente descobre onde tem falha, putz, onde a gente pode melhorar, onde a gente quer ficar daqui 1 ano, 2 anos. Então, cara, é muito bom ter você com a gente aqui também para tocar essa área. Você é um cara organizado, né? Pensa muito bem estruturado, então que é o que a gente precisa para esse motor girar e a gente conseguir, pô, transformar esse mercado que é meio caos, né? Então eu queria até começar a falar um pouco sobre isso. Acho que é legal a gente trazer, acho que um pouco para percepção, principalmente ali para aquela pequena e média empresa ali. A gente está falando ali quando você tem funcionários, tem um número de funcionários ali de 50 funcionários, até uns 500 funcionários, já é uma empresa bem complexa. Mas, cara, tem uma vida ali acontecendo bastante importante, metas, pagamento de bônus, restrições e tal. E a gente vê que muitas vezes essas empresas são assessoradas por quem ainda não trouxe um processo de gestão adequado e acaba perdendo um tempão né, nessa gestão aí. Mas eu queria ouvir de vocês, assim, eu tenho a gente sabe aqui um pouco da impressão do que a gente tem de mercado, mas eu queria que vocês falassem um pouco disso, né? O que vocês estão vendo que é uma grande oportunidade, principalmente para essas empresas? É isso, né, Igão? A gente sabe da dificuldade que existe dentro dessas empresas, porque, como você citou, ela tem diversas estruturas a ser cuidado, e aí o benefício, como não existe uma previsibilidade de quem vai ficar doente, quem não vai, se vai credenciar novos procedimentos, se aquele hospital vai sair da rede credenciada, ele acaba gerando situações no dia a dia. E normalmente essas situações elas acabam trazendo para o RH uma parte operacional muito grande. E aí que entra a 3R4. Nós somos especialistas, nós sabemos, nós cuidamos, nós estamos no dia a dia do nosso cliente justamente para diminuir esses impactos que ocorrem por essa falta de previsibilidade do mercado, tá? Então, assim, a gente consegue ter uma previsão de tudo? Não, mas a gente consegue já ter tudo pronto para caso ocorra, a gente consiga atuar de uma forma rápida e honesta
e simples. Eu acho que é legal o ponto que você está trazendo, porque a gente pode começar a exemplificar um pouco isso, né? Então, para quem está ouvindo e está um pouco mais abstrato, acho que aí, Dani, queria que você trouxesse, por exemplo, a gente tem o canal Me Ajuda, certo? O canal Me Ajuda é algo que a gente pensou quando a gente estava conversando com os RHs, dizendo, pô, me fala aí os problemas que você tem. E aí um dos problemas era, pô, às vezes o funcionário me traz questões de utilização do plano que eu não sou a melhor pessoa para responder. Então, o que essa pessoa faz? Ela só adquire aquela informação, manda para um terceiro, aquele terceiro responde. Aqui já tem um ruído nessa comunicação, porque tem questões técnicas ali envolvidas, e passa uma resposta que às vezes é satisfatória para a pessoa ou não, mas depois de vários dias, né? Então, né, conta um pouco aí. O canal Me Ajuda a gente criou pensando nisso, né? Perfeito, Igão, exatamente. A gente criou o canal Me Ajuda justamente para facilitar essa comunicação com o beneficiário. Então, a gente recebe diversas solicitações, diversas demandas, né, do beneficiário, e o que a gente mais almeja é justamente ter uma comunicação clara, efetiva e principalmente tirar essa dor que eventualmente tem o beneficiário com questões diversas relacionadas ao plano de saúde. Mas o nosso objetivo principal também é desburocratizar toda essa demanda que eventualmente iria para o RH. Então, a gente reduz esse operacional que está indo para o RH da empresa, a gente internaliza essa demanda e trata ela ao ponto de conseguir dar uma resposta clara, conseguir direcionar o beneficiário até para que ele possa resolver essa dor que eventualmente ele está sentindo, principalmente quando a gente fala de plano de saúde, que eventualmente são questões mais urgentes, né? Às vezes a pessoa está com alguma dificuldade que a gente precisa trazer uma solução rápida, precisa trazer um direcionamento e principalmente contando com o relacionamento que a gente tem com as operadoras, a gente consegue trazer um direcionamento mais preciso, mais específico para esse usuário, para que a gente possa tirar essa dor e conseguir direcionar ali da melhor forma possível. É como o Dani falou, né? Imagina, né? A pessoa cuida da parte estratégica, cuida de carreira, e ela tem que ser especialista em plano de saúde. Faz muito sentido, né? Até porque, vamos pensar, né? O plano de saúde, provavelmente para 50% das empresas, ele deve ser o segundo maior custo com pessoas, certo? Então ele deve gastar entre salário, depois o plano de saúde. E aí acaba gerando mais problema, mais dor de cabeça, sendo que o intermediário deveria estar cuidando disso. Não. Então a gente veio justamente para trazer essas ações, essa proximidade, principalmente com o usuário e o cliente. Vender, como a gente conhece aí dentro do mercado, e sumir é coisa do passado, né? Isso não pode mais existir num mercado desse tamanho. E assim, quando me pergunta, assim, eu costumo usar bastante o exemplo do canal Me Ajuda e dessa parte de gestão, que é o seguinte, pô, quem nunca teve um atrito, né? É uma relação atritada entre a pessoa e o plano de saúde, muitas vezes, né? Não deveria ser, porque tem bons produtos sendo ofertados, tem regras, mas é um ambiente super regulado, ANS, enfim. É, e a Quem pessoa. vende nem sempre traz de uma forma clara o que você possui ou não. Então as pessoas entendem que o plano de saúde tem que cobrir tudo, tá tudo incluso, e nem sempre é assim. O jogo tem as suas regras a serem cumpridas, tanto da parte do cliente como a operadora também. Existe, como você citou, existe os órgãos que regulamentam isso, que acompanham como está sendo feito isso, né? Então, quando a gente traz com clareza tudo que é possível, dificilmente você vai ter esse tipo de atrito no futuro. E às vezes é a questão de mandar o formulário amarelo e não o azul, né? E aí a pessoa está insistindo no azul e tal, por falta de informação, muitas vezes. Né, por favor, né? Não é uma falta de informação de tipo, eu tenho com preguiça de saber. Que isso é complexo, o rol da ANS é gigantesco, então tem coisa que está lá, tem coisa que não está lá. E a gente se especializando, pô, consegue auxiliar a pessoa a usar e realmente ter a satisfação, né? Porque eu lembro que, por exemplo, o momento de maior estresse das pessoas, né, é quando você está com problema de saúde e falta de dinheiro. Então, são os dois momentos de grande estresse. Então, às vezes, aquele processo realmente não seria aprovado, mas só a negativa transforma aquilo num negócio maior do que fosse, do que deveria ser. E aí, na verdade, não é que está negado como um todo, está negado daquela forma, mas da forma
da segunda forma vai ser feito. Tá ligado Então, para 1 da tarde, não para 1h15 da tarde, né? Então é, como essa informação vem, né? Por isso que a gente tenta trazer sempre muito treinamento para nossa equipe. A gente sempre está muito próximo das operadoras, justamente para essa informação chegar de uma forma tranquila. E também não adianta eu levar essa informação de um formato técnico, porque também as pessoas não vão entender, né? Então a gente sempre toma esse cuidado de trazer a parte técnica, porém passar para eles aí de uma forma mais leiga, para entender de uma forma mais tranquila esses processos de utilização, renovação, reajuste, tá? Então, existe atrás disso tudo uma métrica, né? Então, as pessoas precisam entender. Então, assim, hoje, tanto tem os outros ramos dentro do mercado de seguros, né? Mas seguros, quando a gente fala 90% dos produtos, existe um custo pré-determinado. Na saúde, não existe um custo pré-determinado. Por quê? Eu posso passar pelo mesmo procedimento que você e você ir para um caminho e eu ir para outro. E isso pode gerar um custo e aqui pode gerar outro. Então, assim, não dá para ser uma conta muito simples, tá bom? Então, a gente tenta trazer isso, essa nossa experiência para que o cliente entenda. Então, o que a gente faz? A gente trabalha de uma forma tranquila para que caso tenha esse atrito não chegue no nosso cliente. Nós tratamos internamente, tratamos diretamente com a operadora para tentar trazer uma melhor solução para o nosso cliente. exato. E aí, acho que um outro motor que a gente tem também é a parte que a gente fala, né, a parte operacional, e aí, Dani, você está muito mais focado nisso, que é a gestão em si do RH, né? Não sei, quem é uma família aqui que está assistindo, né, que tem um plano ali familiar, não acontece muita coisa, porque, enfim, você já tem, vamos supor que você já teve lá o seu filho, 2, 3 filhos, enfim, você imaginou que ali é a família que você quer ter. Então, se não nasceu ninguém, ninguém casou, tal, não acontece muita coisa no plano de saúde, então você tem só uma utilização e a gente espera que tenha pouca, na verdade, assim, espera que tenha a utilização correta, mas não tem grandes problemas na gestão disso, né? Mas quando a gente está falando de empresa, o negócio muda, né? E aí, então, Dani, pô, conta um pouco aí, que a gente, quando, quando a gente olha para o RH, que função que ele tem lá para fazer e que a gente auxilia? Perfeito, Igão. Bom, então, até para ajudar o pessoal que não tem tanto conhecimento, como que acontece na prática? Depois que você faz a venda, você precisa implantar essa operação, esse plano dentro das operadoras, né? E aí, depois que você faz esse processo, você começa a fazer a gestão da empresa. E a empresa é um ser vivo. Então, a empresa cresce, a empresa diminui, ela contrata, ela manda embora, as pessoas casam, têm filhos, etc. E aí, a gente precisa fazer a movimentação desses planos junto às operadoras. Então, você incluir ou excluir essas vidas. E aí, para isso, a gente tem um software que ajuda, na verdade, a gente a fazer toda essa gestão dessa movimentação, que no final do dia ela está dentro de um conceito que é o Kanban. Então a gente cria para cada solicitação um ticket, como se fosse um protocolo, Uhum. e a gente vai acompanhando cada etapa desse processo com SLA, até para garantir que a gente tem esse atendimento completo, que a gente possa direcionar, garantir uma resposta depois para a empresa, dizendo se deu certo, se não deu. Eventualmente, a gente tem um prazo maior ou menor de acordo com essa demanda, mas a gente consegue fazer a gestão completa desse processo e, ao final, dar um retorno para a empresa, dizendo se aquilo foi concluído, se existe alguma pendência. E uma parte bacana também do sistema que a gente tem é que a gente consegue medir o SLA. E isso tanto para você avaliar de forma individual esses tickets, mas para você avaliar a empresa como um todo. Então, qual é a etapa desse processo que a gente está gastando mais tempo? Qual é a etapa que a gente tem uma agilidade maior? E aí, através dos dados, a gente consegue analisar toda a performance e, eventualmente, ir ajustando o processo à medida que for necessário. Mas o principal é a gente garantir que toda solicitação que a gente recebe do RH da empresa, que é justamente o que a gente fala que é desburocratizar o RH, que a gente atende essa demanda e consiga direcionar e finalizar ela com a maior agilidade possível, trazendo uma transparência que é necessária para conseguir atender essa demanda que a gente recebe do RH. E assim, eu falo algumas vezes, né, que, por exemplo, atendimento, eu tenho um bom atendimento ao cliente. Cara, é tão vago, né? Porque o que é ser um bom atendimento? Eu sou simpático, pô, um bom atendimento nesse caso que a gente tem do sistema,
Pô, a gente tem a gente chama internamente de card, né? Mas é assim, ó, eu tenho esse assunto para tratar. Então a gente cria um documento dentro do nosso sistema, onde ele só vai ser finalizado se tudo que está ali naquela demanda foi realmente concluída, né? Quem nunca, por exemplo, no WhatsApp mandou, e aí põe uma conversa em cima da outra e tal, e aí uma semana depois, ó, você viu essa demanda aqui? Putz, não vi, cara. Entrou uma conversa em cima da outra, se perdeu. Mas assim, se você perder, por exemplo, sei lá, um convite para um jantar é uma coisa, né? Mas perder uma inclusão, o que acontece, Dani? Fala aí. Se você perder uma inclusão, o que acontece pro funcionário lá? Se você perder uma inclusão, no final do dia o que vai acontecer é que o beneficiário ele não vai estar com o plano disponível para uma eventual emergência. Então imagine um impacto do RH solicitar a inclusão de um beneficiário e ali uma semana depois, 10 dias depois, aquele beneficiário precisar da disponibilidade do plano e ele não ter essa disponibilidade. Então a gente vê que é um impacto muito grande, principalmente como a gente estava comentando, que a gente trabalha com a saúde das pessoas, né? Então, eventualmente a gente tem problemas no dia a dia que a gente pode prorrogar e depois eventualmente não são prioritários, mas o plano de saúde ele é super prioritário e é um tema super sensível que a gente não pode falhar, né? Então, o conceito que a gente adotou para fazer a gestão do fluxo operacional é sempre com um driver de garantir que a gente tenha controle de todas as solicitações que a gente recebeu e que a gente consiga dar essa devolutiva para a empresa, trazendo uma agilidade e uma clareza de todas as demandas que a gente vem recebendo. Né, Rafa, acho que você deve lembrar alguns casos que a gente recebeu também. Porque assim, gente, ele tá falando assim, pô, não incluiu uma semana. Cara, tem casos absurdos, né? 90 dias, eu me recordo, né? A gente pegou um cliente do interior de São Paulo e foi justamente o que você citou há alguns instantes atrás, né? Ele estava preenchendo uma planilha que era azul e precisava preencher a planilha amarela. As informações eram idênticas, só que na hora que ele enviava isso para a operadora, o sistema não reconhecia aquele arquivo. Então, isso ficou. E ninguém descobria. E aí eu lembro que a gente trouxe esse cliente para dentro de casa por causa desses processos demorados. E na primeira inclusão a gente já resolveu. Está com a gente dentro de casa até hoje também. Já fez renovação, já mudou de operadora. Mas existia esse tipo de problema que podem ocorrer no dia a dia. Para os outros, para 3R4, a gente não permite, né? Então, a gente está lá justamente para que esses eventuais acasos não ocorram, tá bom? Então, a gente atende justamente isso. E aí, eu queria falar em relação ao que o Dani trouxe da parte operacional, né? O pessoal, você falou, o meu atendimento é muito bom, eu falo com o meu corretor de vez em quando. Tá, pessoal, pôr informações dentro do sistema, mandar por e-mail, não significa que isso é um bom atendimento, tá bom? Então, vou trazer uma das nossas experiências que os nossos clientes adoram. A gente consegue fazer uma integração de sistemas entre o da 3R4 e o do cliente. Fazendo o quê com isso? Recebendo as informações de forma automática. Não há necessidade da pessoa da RH parar para montar um e-mail, entrar dentro do nosso portal para enviar as informações. Se a gente tiver integração, ela colocou as informações daquele funcionário contratado dentro da base dela, dentro da folha de pagamento dela, eu já recebo essas informações automaticamente. Então, eu tiro a demanda da RH, eu tiro a probabilidade de erro, porque quando você vai fazer a mesma coisa por mais de uma vez, existe a chance de uma ser certa e outra errada, né? Então, e eu diminuo também o time disso tudo, tá? E aí, quando eu falo dessa movimentação, pessoal, a gente fala muito focado em saúde, mas eu tô falando de alimentação, eu tô falando de academia, tô falando de vida, eu tô falando de odonto. Então, assim, a gente traz essa integração junto ao cliente, porque eu vou me adaptar ao meu cliente, não o cliente vai me adaptar ao nosso sistema, entendeu? Então, dentro dessa parte operacional, hoje, isso é muito bem visto pelos nossos clientes. Acho que foi um mantra, né, que a gente fez logo no início de falar, pô, peraí, eu não vou criar uma demanda, eu vou capturar a demanda, ou seja, o que eles têm de necessidade hoje, vamos lá perguntar. Pescar, né? Eu vou pescar a demanda dele, né? Eu quero tirar isso dele, eu não quero criar novas demandas. E trazer uma solução que realmente funcione para o dia a dia do cara, que tenha... Ele já faz, né, aquilo. Eu vi muitas vezes, né, pô, o pessoal cria um software e aí, pô, agora, aqui, ó, script de venda é esse aqui, vai lá. Pô, peraí, primeiro conversa se o cara precisa desse software, né?
Faz sentido? É. Existe a necessidade? Você perde tempo com isso? Ah, foi o que você citou. Para uma família faz sentido? Não faz. Ele não tem esses processos no dia a dia dele. Isso não é o que você falou. Ah, vai ter um filho? Vale, vai ter um filho a cada 2 anos. Vai ter o quê? 5 filhos no máximo? Então, assim, existe uma previsibilidade de perda de tempo. Diferente como o Daniel citou. Uma empresa que existe um ser vivo. Por quê? Você contrata e você demite. Você tem 30 vidas podendo ter filhos ou não, podendo casar ou não. Então, assim, você tem uma demanda que há essa necessidade de time, de perda de tempo, de quantidade de processos, e é isso que a gente tenta fazer, facilitar, trazer aproximação, e como o Daniel citou, o nosso canal Me Ajuda é justamente para isso. Imagina eu chegar lá, Igor, qual que é a rede do Rio de Janeiro? Aí o Daniel, depois de 5 minutos, bate na porta. Igor, como é que eu faço para pedir um reembolso? Igor, perdi a carteirinha, como é que eu faço aqui no app? E eu lá fechando folha, fazendo outras coisas, atendendo o diretor, enfim. Não, e a questão não é essa, você não sabe a resposta. Também. Você vai ter que parar e perguntar, depois que você pegar a resposta, você vai ter que trazer. Só que pode ser que a resposta para você esteja claro. Pode ser que quando você passe para a pessoa, não está tão claro. Então, se eu tiro esse intermediário, eu faço você ganhar tempo, então tiro você da parte processual do negócio, dos processos, das dúvidas, e trago um cara que do outro lado da linha, um cara que do outro lado do WhatsApp, um cara do outro lado do e-mail, é especialista nisso, ele vive isso no dia a dia dele. Então, ele trazer essa informação, ele trazer numa forma clara, é muito mais simples do que você determinar que o RH tem que saber a rede do Rio de Janeiro perto de São Paulo. Então, assim, é complexo, né? Então, é isso que a gente tenta trazer. Sempre uma boa experiência, sempre profissionais com know-how gigantesco dentro do mercado, para a gente sempre trazer uma melhor percepção e valor. Por quê? Como é que chama o plano de saúde para a empresa? Benefício. E ele tem que passar, ele tem que ter uma transparência de benefício. Aquilo lá tá para atendê-lo, a gente tá lá para confortar, por quê? Porque às vezes a pessoa também tá num momento complexo. Então tem essas dificuldades também do dia a dia na parte da operação. Eu tenho uma. A gente está falando de vários problemas, né? E a gente vê que poucas pessoas ainda resolveram, né? E aí eu queria ouvir de vocês. Eu tenho uma opinião, mas eu queria ouvir de vocês do porquê que não resolveram antes, né? Porque, pô, hoje a gente tem um problema vivo, e eu acho que tem uma questões comerciais e operacionais, por isso que eu queria ouvir vocês dois nesse ponto. Mas por que não resolveu, então, se é um problema antigo? Quer citar? Porque eu acho que eu posso ser meio polêmico aqui, dependendo do que eu vou citar aqui. Eu Então também tem que tomar seria. cuidado, né? É muito difícil você culpar apenas um, né? Você vai ter várias frentes, né? Algumas pessoas que se aproveitam disso para tirar vantagem, alguns processos que sempre foram morosos e nunca foram atualizados. A gente tinha operadora até o ano passado, você se recorda, que não trabalhava com assinatura digital. Uhum. Então, assim, como assim? O O cara governo trabalha com assinatura ele digital. tem que mandar para impressora, imprimir, assinar com caneta e tirar uma foto. Fala, cara, não é possível que a gente tá nesse Reconhecimento de nível. firma. É. Preciso, pô, isso tudo não existe mais, né? Então, assim, tem várias vertentes, né? Deixa o Dani falar um pouquinho aí a experiência dele, quero escutar a sua, para ver se eu não vou me aprofundar muito aí nesse, ser muito polêmico nesse assunto. Não, perfeito. Assim, na minha opinião, eu acho que tem muitos corretores no mercado que acabam focando muito mais na questão comercial. Então, eles basicamente acessam o cliente no momento de uma negociação ou no vencimento da pólice. E aí, entendo eu que essa jornada aí no meio do caminho, ela eventualmente ela pode se perder em termos de serviço mesmo, né? De atender aquele cliente, que é justamente, assim, talvez o maior pilar da 3R4, né? Então, a gente acaba fazendo esse atendimento, a gente vende esse serviço de fato para conseguir tirar essa demanda do RH e conseguir trazer uma gestão muito mais clara, muito mais profissional, que vai trazer essa agilidade em termos de atendimento para os clientes. E tirar do caos, né? Que é o dia a dia deles, né? exato. E tanto isso é verdade que assim, a gente cresce hoje muito com. Para quem não conhece, né, o corretor, acho que muita gente tem a visão do corretor de que ele vai trazer uma grade de planos. E aí, olha, esse aqui tem as características, tem esse preço e tal. Isso também é papel do corretor, mas ele não é só esse o papel do corretor, né?
Eu acho que isso fica muito claro quando a gente também começa a conversar um pouco mais com as empresas. Então, assim, cara, independente de qual operadora que você tá, de qual seguradora, eu quero te trazer gestão. E nosso crescimento vem muito de o que a gente chama de transferência de corretagem, que se hoje você fechou, né, a sua empresa fechou com uma corretora, tá lá anotado lá aquela corretora como detentora daquela pólice, mas você pode a qualquer momento pedir lá, falar, ó, não quero, não estou satisfeito, né, e quero trocar. E nosso crescimento vem muito disso, né? Então, porque a gente começa a mostrar que, cara, peraí, se a pólice tem 2 anos, então você fala em 2020. Entre Copas, você fala 2 vezes com ele, é isso? É quase isso, né? Então, entre Copa e Olimpíadas que você Sim. fala com ele. Pô, não dá para você ser assim. Então, a gente trazendo essa questão do dia a dia, acho que começa também a transformar essa relação, né? Exato. E assim, foi legal você ter citado esse exemplo, porque me fez lembrar de um caso recente que a gente teve, de uma empresa de software lá de BH, que a gente chegou para se conectar com essa empresa e a empresa não sabia que ela tinha um consultor que deveria fazer a gestão dessa empresa, né? Então, deveria fazer todo esse trabalho que a gente está comentando aqui de inclusão, exclusão, tirar dúvidas, né? Então, você imagina uma situação onde uma empresa nem sabe que tem Posso um fazer um corretor parênteses, por Dani? trás. Pessoal, vocês já pagam por isso, tá bom? Vocês só não utilizam e não recebem. É, Tanto é que uma das perguntas que surgiu foi justamente essa, falou, mas como que eu pago o seu serviço, né? Eu estou pagando esse serviço? E a resposta foi justamente essa, sim, você está pagando de forma indireta, né? Mas você está pagando por um serviço e você nem sabe quem é o corretor que tem alguém te atendendo, deveria ter alguém te atendendo, né? Então tem alguém recebendo, mas não está prestando o serviço aqui que deveria estar prestando. e recebe mês a mês, né? Acho que é importante também trazer que Recorrente, parte né? é recorrente. Então, parte daquela fatura que você está pagando lá está indo para o corretor. Então, e é isso que a gente que nos colocou nessa posição de falar, cara, eu tenho obrigação de prestar um serviço porque eu estou recebendo por isso, né? A operadora paga para você ser uma linha de frente, não só de vendas, mas de pós-venda, de suporte, que é o que a gente fala, né? Pô, por que a gente também não se importa com qual operadora que é? Porque é o que é bom para aquela população lá. Característica, o pessoal está em São Paulo, todos na Avenida Paulista, tem um tipo de produto. O cara tem 10 pessoas na Avenida Paulista, mas tem pessoal no Mato Grosso, no Acre e tal, expatriado, é outro tipo de produto. Então, beleza, desenhou aquilo, não é aqui que acabou o processo, né? E agora começou, agora realmente começou a brincadeira, né? É, a parte estratégica ela é só o início, né? A parte mais complexa é o dia a dia mesmo, né? As necessidades, os novos eventos, as novas solicitações que ocorrem aí no dia a dia, né? A gente tenta trazer essa parte técnica muito voltada à necessidade do cliente, porém a gente faz contratos que já têm um pré-período, então a gente sabe que não dá para fazer grandes adaptações naqueles prazos, né? Então a gente tenta ser assertivo com o cliente, trazer assertividade ali na escolha junto com ele, entendendo qual que é a política dele de benefício, o que ele quer agregar com benefício, o que ele quer trazer para a gente ser assertivo e a parte técnica do produto, então rede, reembolso, não ter problema durante esse período, e sim a gente ter os problemas do dia a dia que são normais. Assim, eu também vejo dessa forma, como você está colocando, porque quando a gente começa, a gente brinca, né? Que depois começa o sim, na verdade, né? Do vamos fazer, É só aí isso. começa. Verdade. E a gente tem um processo interno lá de passagem de bastão, por exemplo, para implantação. Daí tem o onboarding, que eu acho que é muito relevante. Cara, eu adoro o onboarding. Então, você sabe que é um dia feliz, assim, porque é quando você materializa aquilo que a gente está falando aqui, né? Então, eventualmente tem alguém que vai se tornar cliente nosso. E no onboarding é aquele dia tá aqui, é assim que funciona, é aqui que a gente vai caminhar, tem essas entregas que a gente vai te trazer. Eventualmente é até onde a gente se apresenta para as pessoas, né? Porque muda um pouco ali o núcleo de relacionamento que a gente tinha no momento comercial para um momento de execução, para administrar essa conta.
Então, até pegando um gancho em relação ao onboarding, eu acho que é justamente o momento de se conectar com as pessoas e falar, ó, 3R4 tá aqui, é assim que a gente trabalha, são esses canais de atendimento. Então, a gente se aproximar do público do RH é super relevante para que a gente possa ter uma boa relação, para que a gente possa atender bem esse cliente e suprir todas as necessidades que ele venha a ter. É bem complexo, né? Em cima do que você citou, eu tô recordando aqui na minha carreira, né? Lá no início, recebi o sim do cliente, ficava todo feliz. Ah, fechou. Falei, gente, calma, só começou o processo. Você ainda vai ter que vender internamente para o seu pós-venda, você precisa vender para a operadora, você precisa vender para os funcionários do seu cliente. Então, assim, não acaba ali na implantação, na escolha de produto. É muito mais complexo, é o que o Daniel citou. Tem o dia a dia, tem a necessidade. A única coisa que nós não podemos deixar transparecer para o funcionário é que ele não está tendo aquilo como um benefício, que não está sendo. Ele não consegue utilizar, ele não tem uma boa impressão daquilo que foi vendido para eles. E até no onboard que a gente estava falando, eu queria até trazer e estender um pouco de que a gente tem trabalhado também com o onboarding do funcionário do nosso cliente, né? Acho que isso é bem legal, porque a gente consegue também auxiliar, e é exatamente como você fala, Rafa, tem para cada vez ser mais percebido como benefício. Pô, as empresas estão contratando, né? Estão contratando com uma grande esperança de uma boa entrega, né? Fez uma análise de currículo, da posição, fez uma oferta possivelmente para aquele profissional para sair de algum outro lugar, né? E se juntar. Então precisa ser claro aquele benefício, porque, pô, imagina, a pessoa está chegando com muita ansiedade, todo mundo já começou um trabalho novo na vida, aquele primeiro dia estranhão lá, que você não conhece ninguém, eu sou o Igor e tal, ó, o café ali e tal, você não sabe muito bem como se portar. Beleza, esse tem que ser a auxiliação do primeiro dia, primeira semana, no máximo. Depois ele já tem que estar próximo ali da empresa e tudo mais. Agora, você imagina se ele. Primeiro, o mais absurdo, né? O cara ficar 90 dias, como a gente já viu, sem o plano de saúde. Imagina a cabeça da pessoa. Pô, acabei de sair de onde eu estava tranquilo. Coloquei em risco minha mulher, meus filhos, por causa de, sei lá, R$ 1.000 a mais no salário, sei lá, alguma coisa assim. Ele começa a pôr em xeque também o atendimento do próprio RH. Porque às vezes o problema está na operadora, mas para ele o problema está ali em quem prometeu para ele, né? Quem se colocou dizendo que ele teria o plano, que ele teria tudo. Então, assim, coloca em xeque também a parte interna da empresa, né? Então fica exposta ela também. Então, imagina que efeito que tem um negócio desse para a empresa. Imagina um cara de vendas, que eu acho que é mais fácil da gente mensurar, né? O cara é um motor de vendas, mas ele começa a olhar para o lado, ele fala, pô, essa empresa está até agora sem me colocar, troquei gato por leve. Aí tudo vira estranho. Por quê? Porque ele está inseguro. Né? Aquela questão de saúde é algo importante. Meu filho tá em casa, não tem plano de saúde, e agora? Como tá é que eu vou febre, focar? que sempre, né, quem tem criança pequena, a gente tem, né? Tá toda hora com uma febrinha, outra, enquanto tá febrinha, beleza. Passou 5 dias de febre, começa, pô, se não tem isso, por que eu vou me dedicar a essa empresa, né? E aí a empresa, como um todo, perde um cara bom de vendas, perde as vendas que ia fazer, esse cara possivelmente já tá olhando para o lado, tentando sair. Então, assim, eu falo que o bom trabalho, ele é silencioso. Silencioso no ponto de que, assim... Não tem ruído. Não tem ruído porque, ó, tudo que eu te prometi tá aqui. É isso. Para estar aqui, eu tô me colocando no lugar do RH, tem que ter acontecido muita coisa. Né, e aí a gente não entra em todos os processos, mas um importante que é essa questão de benefícios, a gente entra. Então, todo esse processo por trás está indo bem com SLA, com CAD e tal, para garantir que no dia a pessoa sentou, tudo que foi prometido está aqui, muito obrigado, vamos trabalhar. Acho que essa é a grande função que a gente tem de tudo que a gente está desenhando. Né? Legal, né? Chega na empresa, bem-vindo, ó, aqui tá seu plano de saúde, aqui tá sua alimentação, aqui tá o seu seguro de vida, tudo que a gente combinou tá aqui, acordado, do jeito que deve ser. Agora, se você chega a 90 dias, você ainda não consegue ter acesso a um dentista,
acho que é complexo, né? Porque você acordou isso lá no início, né? E aí você começa a pôr em dúvida tudo que você combinou. Falou, pô, se o odonto, que é uma coisa simples, ele não tá conseguindo me entregar, imagina aquele bônus que ele me prometeu no final do ano. Imagina aquelas férias, aquela viagem que eu tinha acordado aqui com o meu chefe, se eu fizesse as entregas. Então, assim, você começa a pôr em xeque tudo. E isso que pode ocorrer. E aí o RH novamente está lá sobrecarregado, com demandas gigantescas, tendo que ser estratégico, cuidando de pessoas, cuidando de clima, e isso aí pode trazer um sentimento péssimo para a parte interna da empresa como um todo. E a gente está falando bastante de RH, mas eu queria ainda aproveitar para trazer, porque tem uma outra pessoa interessada no que a gente faz, que é o cara do financeiro, o CFO, o gerente administrativo, que tem reajuste, certo? Então, Ou se tem. e a gente fala, né, pô, se o reajuste chegou e foi uma surpresa, Não pode existir. né? Isso Então, jamais. comenta aí. Eu sendo proprietário, sócio, gerente ou até comercial de uma corretora, né? Isso não existe, né? Você sempre tem que ter a previsão. Porque ou se você está naquele grupo lá no pool, no PME pequeno, você vai ter uma previsão que vai PME ser pequeno mercado. é o quê? Até Até 30 30%. vidas, né? Que é onde o pessoal cita que não existe negociação, né? Que você A não gente sabe que consegue alguma coisa negociar, tem, né? que você não consegue negociar. Ali, você não é visto individualmente. Então, assim, você é risco mercado, tá bom? Então, o impacto que você deve sofrer deveria ser igual aos demais, né? Aí existe a negociação de cada corretora, de cada empresa diretamente com a operadora. Quando a gente fala em empresas maiores, onde ela é vista individualmente, a gente tem que saber, por quê? O que é o reajuste? O reajuste é a inflação, novos procedimentos e a sinistralidade. Né? Então, se você tem uma sinistralidade equilibrada, você já tem uma previsão de reajuste que vai ser um reajuste atrativo, que vai depender da inflação. Agora, se você tem um descontrole, se você tem picos de sinistro, onde trazem grandes impactos, a gente também já sabe que vai ser alto. Só que isso tem que estar sendo tratado mês a mês, semana a semana. Procedimento por procedimento, que é o que a gente cobra muito lá internamente da nossa área lá de análise de BI. Cara, precisa entender o que está acontecendo, o meu cliente precisa estar sabendo relacionamento, você marcou, você fez lá o comitê junto ao cliente, você explicou por quê, o que a gente pode fazer? Uma campanha de vacinação? Não. A gente pode fazer uma palestra explicando para o pessoal que o pronto-socorro não é uma coisa mais atrativa, podemos trazer uma coparticipação para tentar melhorar? Então a gente tem algumas alternativas. O que não pode acontecer é ser pego de surpresa. E isso não é inadmissível em 2026 isso ocorrer dentro do mercado de saúde. E não é raro a gente ouvir, né, Não. Fala, cara, tava tudo bem, mas ó, pô, os caras lá me mandaram 100% de aumento. Fala, mas quem são os caras lá? A operadora. Pô, sacanagem e tal. Fala, cara, vamos. Essa é a primeira informação que a gente recebe. Você tá vendo A a gente foto e precisa não falar o filme, né? Isso, tá vendo a foto e não o filme. Fala, tem um motivador, e a gente vai olhar, vamos olhar para trás. Nunca ninguém falou para você, tem algum caso crônico, tem alguma condição. Porque, por exemplo, as operadoras também, né? Para quem não conhece, o seguro saúde, ele na verdade assim, você é o que a gente chama de mutualismo, né? Todo mundo coloca dinheiro No colchão. ou vamos colocar um pote, né? Nós três colocamos aqui R$ 10 aqui no pote, enquanto não estamos utilizando, tá? Tem R$ 10 meu aqui, 30, no outro mês tem 60 e assim vai indo. Opa, eu precisei usar. Então eu vou usar R$ 20 aqui. Então vou usar R$ 20, usei, aí depois é o Dani que vai utilizar. E esse pote precisa estar saudável, para que garanta que todo mundo que está envolvido ali consiga utilizar. Então, existe o reajuste também para poder proporcionar de que toda a população, já que não dá para saber quem vai ficar doente, quem não vai ficar, tenha recurso suficiente para utilizar. Então, e há mil maneiras para fazer isso, mas realmente, numa empresa individualizada, que são empresas, né, maiores, ali, vamos colocar um exemplo aí de 500 pessoas, a fatura dela é que garante esse pote. E ninguém vai ficar sem atendimento. Então, um caso, por exemplo, algum caso mais grave, algum caso oncológico que realmente Recorrente, né? e precisa de mais recursos lá, ele vai ser atendido, né, a vida como prioridade. Mas você tem uma parte financeira que precisa ser revista e tem um processo anual para isso. Enfim, então o que a gente fala não pode ter surpresa, porque o CFO está lá fazendo projeção de receita, projeção de custos, aí de repente o custo
um grande custo que é o plano de saúde, pô, 100%. Aí ele, pô, aí você me quebra e tal. Então, ele tem que estar preparado para esse momento, né? 20%, mas eu não cresci 20% no último ano. Como é que eu vou pagar 20% de reajuste? Tem tudo isso, né? E a gente sabe que vai ter cenários também que a empresa precisa sofrer o reajuste, porque de fato ela gasta e não compõe aquela parte financeira, né? Então é o que a gente brinca, não tem almoço grátis. A gente tenta trazer o quê? Educação na utilização, conforto se de fato está precisando, a pessoa está exposta, está com alguma dificuldade, e também trazer para bem transparente para o financeiro que está acontecendo. Ó, é isso, a gente tem esses casos, há essa necessidade. Não, tá todo mundo usando errado. Aí a gente também tem uma outra necessidade. Só que isso a gente tem que tratar no dia a dia. Isso não é só tratado no momento de renovação. Isso é o que nós cobramos nas nossas reuniões. BI precisa estar muito bem alinhado com a expectativa do relacionamento junto ao cliente. Isso é super importante, assim, a gente tem software para acompanhar isso, tem comitê de saúde, né, Dani? A gente tem uma preocupação também em trazer, né? A gente estava falando, hoje mesmo a gente estava falando com uma grande seguradora aqui do Brasil, que é parceiraça nossa, falando de alguns casos de que eles podem auxiliar, né? Eles mostram interesse também em fazer esse controle, né? Sim, com certeza. É interesse da parte da operadora fazer essa gestão. E eu acho que nós, da 3R4, através do software que a gente consegue ter acesso aos dados, né? E como o Rafa bem comentou, isso não pode ser uma surpresa para a empresa. Então, a gente faz esse monitoramento frequente, a gente tem lá todo um analytics para fazer essa gestão dos números, do consumo, né? Da fatura da empresa. E à medida que a gente vai vendo que os números eles estão ficando descolados, né? Ou que seja necessário fazer uma comunicação com a empresa, a gente sempre tem uma rotina de sentar, marcar uma reunião, apresentar os números, para novamente aquilo não ser uma surpresa, né? Até fazendo uma analogia ainda no RH, se um colaborador é desligado da empresa no final do ano e aquilo for uma surpresa para ele, quem está errado é o líder, não é o colaborador, porque não deveria ser uma surpresa. Ele deveria receber feedbacks recorrentes. Chegou no final do ano, não mudou de rota, não conseguiu mostrar ali uma melhora, aí tudo bem, mas se ele for no final do ano desligado, é porque houve uma falha de gestão ali do líder, né? É justamente esse papel que a gente faz na 3R4 para que o RH não seja pego de surpresa num eventual reajuste aí um pouco fora do que está sendo esperado ali pelo CFO, por exemplo. Cara, você resumiu muito bem assim, a questão do surpresa, porque pô, não dá para ser surpresa numa empresa, né? Tirar da cartola, Não tira da existe. cartola um sinistro aqui. Chefe, surpresa, não vendi nada esse mês. Chefe, surpresa, vendi 10 milhões. Como assim? Não existe. Alguma coisa estava acontecendo. Ou tá faltando informação, ou não se comunicou direito, alguma coisa aconteceu. Isso não existe. Não tem como não ter pelo menos uma previsibilidade de cenários. E eu acho que essa empresa, por exemplo, a gente pegar 100, 200 funcionários, que é uma empresa super complexa já, ela não precisa saber tudo isso, certo? Acho que esse é o ponto essencial. A gente consegue auxiliar em benefícios, mas eu tenho certeza que ela tem lá uma equipe jurídica para outros assuntos. Ela tem uma equipe de contabilidade especializada e tal. Treinamento financeiro. Por que não ter no plano de saúde, na parte de benefícios? Porque se a gente vou exagerar aqui só para a gente fazer um exemplo, né? Pô, uma empresa gigantesca, aí um banco. Ele tem uma equipe de sinistro, né? Ele tem o diretor de sinistro, que tem 3 gerentes, tem um superintendente, ele tem uma camada muito robusta para poder fazer tudo isso. Pô, o pequeno ou médio, o cara não tem um orçamento exatamente para isso. Ele não tem tempo para olhar isso anualmente. Ele não tem tempo para parar para ver proposta, para entender. Às vezes, para a gente fazer, como o Dani sofre bastante, às vezes, o comitê de saúde. O pessoal não tem tempo para isso. E aí que eu acho que cada vez mais entra o papel desse terceiro, que é o que a gente também se propõe a fazer, de trazer informações. A gente estava, há poucos dias atrás, a gente desenhou uma redução importante de custo lá, cerca de 35%, né? Pô, 35%, a gente está falando de quase 4 mensalidades no ano a menos. O cara vai, em vez de pagar 2, ele vai pagar 8. E aí, não, pô, tá corrido. Fala assim, eu sei que tá corrido o seu dia, mas é minha obrigação te falar que tem 4 mensalidades na mesa para você tirar do seu bolso. A hora que você for fazer ali
a sua projeção, conta comigo para tirar quatro prestações aí do ano. Então, pô, é minha obrigação, vou ser chato, eu vou até aí Exato. para você me ouvir, porque, cara, você não pode deixar. E a gente sabe que o dia a dia consome mesmo, né? Até porque, assim, costumeiramente, é a segunda linha de maior despesa da empresa. Então, você fala, vou trazer uma redução de 30% na segunda linha de maior peso, isso tem muito valor, né? Então, e aí a gente até brinca, porque tem várias formas de você fazer isso. Eventualmente, não dá para fazer via RH, mas dá para fazer via financeiro. Porque com certeza o financeiro está preocupado com essa despesa aumentando. E você, nos dias de hoje, na verdade, desde sempre, você trazer um saving de 30%, eu acho que, né, todo É mundo tem relevante para interesse, é parar, mas é que relevante. às vezes a pessoa não foi, ela não chegou essa informação direito nela, porque não tem um especialista para trazer isso, né? Ou vamos trazer melhorias, vamos realocar esse dinheiro numa forma que traga mais satisfação para o grupo, vamos trazer em marketing, onde a gente pode trazer mais resultado financeiro a longo prazo. Então, assim, é o que você falou. Como o cliente vai entender se é bom ou ruim, é uma coisa. A minha obrigação é trazer isso para ele. Agora, a decisão é dele se deve seguir ou não. Mas a nossa obrigação, como especialista, entendedores do mercado, conhecedores do mercado, é sempre trazer a informação, sempre trazer as melhores opções para que isso possa ser entregue para a empresa mastigado, pronto, e que ele tome apenas a decisão estratégica como empresa. E a gente já viveu, né, Rafa, condições de que a gente trouxe na mesa e falou, ó, eu não me lembro exatamente dos números, vou chutar, pô, tem 100 mil, 150 mil reais na mesa. Pô, eu não quero pela Não é situação A, relevante. pela situação B e porque eu gosto de onde eu tô. Maravilha, seguimos. Eu acho que assim, o grande ponto é não dá para não olhar para isso. Não ter a Olhou, informação, né? trouxe o caso e a pessoa tem uma decisão e uma decisão embasada. Por isso nós continuaremos e nós estamos juntos. Eu acho que esse é um grande diferencial daquele que, pô, o cara que só vive de vender algo novo, né? É que nem aquela resposta sim e não. Não existe só o sim ou não. Por quê, né? O porquê sempre é necessário. Então, por que que a gente tem uma diferença de 100 mil? Ó, porque você está tanto tempo sofrendo reajuste, porque essa operadora aqui não tem um reembolso tão adaptável como essa, e assim por diante. Então, a gente traz, de fato, para ele todo o conhecimento, todo o conceito porquê daquela diferença, e a decisão é tomada por ele. É relevante lá para a política da empresa, para o financeiro fazer esse movimento? Não. Para minha empresa é mais importante eu não mexer nisso para não ter ruído. Ok, sem problemas. Ah, para nós é importante. Por quê? Porque eu queria melhorar o plano. Então eu vou pegar esse dinheiro e não vou colocar esse saving esse saving, perdão, em outra área, em outro local. Não, ele pode ir melhorar o plano. Criar uma elegibilidade, promoção, ele trazer um plano melhor, ajudar com campanhas, vacinação. Então, quando a gente fala de dinheiro, não é só o dinheiro é importante como apenas a parte financeira de redução. Não, é que você pode realocar, você pode trazer novas oportunidades, você pode trazer melhoria com o mesmo custo. Então, sempre vai ter oportunidade. É. E eu acho que é legal também, Dani, traz um pouco nesse cenário, assim, do que a gente pode fazer em termos de sinistralidade, de acompanhamento. Dependendo do tamanho da empresa, óbvio, né? Mas a gente consegue fazer algumas ações internas lá, né? A gente tem lá um leque lá com algumas opções ali, né? Se quiser Exato. comentar um pouco, acho que é interessante. Perfeito, exatamente, Igão. Um bom ponto você ter comentado, porque a gente consegue, de acordo com o tamanho desse cliente, a gente consegue destinar um budget anual para algumas iniciativas voltadas para o RH da empresa, né? Então, se eu pudesse citar alguns exemplos aqui, seria a campanha de vacinação. Por exemplo, a gente está chegando agora no período que Estamos em março, né? geralmente. Estamos gravando em Em março. março. Geralmente, essas campanhas, né, quando a gente pensa na gripe, geralmente elas ocorrem ali em março, abril, então tá num time bem coerente para a gente fazer esse tipo de iniciativa. Então, novamente, tem aí a campanha de vacinação, a gente tem o Cantinho da Saúde, que a gente pode levar um médico para fazer um acompanhamento dos colaboradores daquela empresa. A gente pode fazer palestras. Então, por exemplo, a gente pega lá Outubro Rosa, a gente vai levar lá um palestrante para discorrer um pouco mais sobre o tema, né? A gente pode levar Novembro Azul, por exemplo, a gente pode chamar um médico, urologista que é especialista no tema,
para fazer campanhas de conscientização com os colaboradores e que no final do dia tudo isso acaba influenciando nesse consumo, né, do plano de saúde. E o objetivo é sempre a gente atuar de uma forma preventiva, conscientizando todos os colaboradores, as famílias, para que essa mensagem ela de fato possa impactar na vida das pessoas e, por consequência, a gente ter uma redução desse consumo do plano de saúde. Isso é super relevante no nosso produto, né? Estou colocando o nosso, que a gente está envolvido no produto saúde, que diferente de por exemplo, você deve ter seguro no carro, mas você quer pagar, mas você não quer bater, você não quer que batam em você, você não quer que ele seja roubado, você não quer que o sinistro carrega uma conotação negativa muito forte, né? Bateu, roubou, tal. O sinistro para nós não é exatamente um problema, na verdade é uma solução se bem utilizado. Pô, todas, inúmeras doenças que a gente ouve falar, se diagnosticado precocemente, tem uma chance real de cura de 90%. Se demorar um ano, cai para 30%. Então você fala, poxa, o Cantinho da Saúde, por exemplo, ele pode trazer, como muitas vezes traz, poxa, alguém está com pressão alta há muito tempo porque não se preocupa com isso, nunca foi tirar a pressão, tem lá o plano, mas nunca vai, sabe? Não, eu vou tomar aqui um chá aqui o chá da minha avó aqui que dá certo. Pô, às vezes não é o chá da avó que precisa, ele precisa realmente buscar acompanhamento e tal. E quanto antes tiver esse diagnóstico, melhor. Então, que é o que a gente fala. Não é que não é para usar, é para usar. Inclusive, é bom que use, cobra também, que use. né? Forma Bom que estratégica. use, né? A gente tem lá o nosso quadro lá, por exemplo, de percentual de utilização, né? Por Que é idade, por que é sexo. anônimo e tal, mas assim, você sabe que, pô, nenhum homem foi no médico nos últimos 12 meses. Mas, cara, não tá certo. Só pronto-socorro, É, pronto-socorro, pronto-socorro. precisa começar a conscientizar, dizer o quanto que é importante isso. Então, é super relevante, né? Super relevante, super relevante. Por quê? Porque as pessoas também caem no automático, né? Então vai trabalhar, filho, e acabam, às vezes, acabam olhando para a saúde só no momento de necessidade. Então a gente tenta trazer. A empresa também não utilizar o plano, para nós também é preocupante. Né? A gente não quer que use pronto-socorro, por quê? Porque a pessoa ficou doente ali, a gente não quer que a pessoa fique exposta a isso, mas a pessoa fazer um acompanhamento anual, fazer um check-up, isso é super válido, isso é super importante. Você citou, hoje, quando você descobre uma doença precocemente, a chance de um tratamento correto, a chance de um tratamento menos agressivo é muito maior e a chance da cura também. Então, a saúde, o plano de saúde é justamente para isso, é para prevenir as pessoas, para que as pessoas também, caso tenham, possam se cuidar. Mas, se você conseguir fazer isso antes mesmo de qualquer problema venha aparecer com o seu corpo, com o seu organismo, melhor ainda. E as operadoras têm muito interesse em estar junto, né? A gente falou um pouco, mas assim, tem vários programas, né? No nosso sistema, no nosso portal, tem lá, a gente coloca, faz questão de deixar um leque de opções, seja de saúde mental, seja de acompanhamento de grávidas, né? Psicólogo na tela. Psicólogo. Eu sou fã, né, dessa nossa parte aí de centralizar tudo em um único local, né? Então a gente também tem as campanhas, a gente tem a parte aí dos diferenciais por operadora. Então, a operadora que oferece algo diferente, a gente deixa sempre disponível, porque às vezes, quando o produto foi contratado, o Igor era o gerente do RH. Só que o Igor hoje foi para o financeiro, foi tocar outra área. O Daniel entrou, o Daniel não tem esse conhecimento. Então, se a gente deixa tudo também de uma forma da pessoa se auto-atender, fica mais tranquilo essa comunicação também, né? Então, assim, eu lembro, né, que eu sempre brinco muito com o Igor, né, gente? Eu e o Igor, a gente troca bastante no dia a dia, e eu sempre falei, Igor, eu quero que fique tudo num único lugar. E a gente consegue hoje trazer essa entrega aí com muito mérito seu, que se dedicou bastante para que isso acontecesse, né? Mas é ruim, né? É estranho eu ficar falando, porque parece que eu estou falando do nosso filho aqui, que nós fizemos, né? Desde o início, exaltando, mas de fato, eu com 15 anos aí de mercado, acho que a gente está num caminho magnífico, posso te dizer. A gente
a última matéria aí que saiu falou um pouco da gente lá. A gente cresceu muito mesmo, cresceu, né, 200% o ano passado. Está ampliando quadro de funcionários. É, e, pô, que legal, né? Que, pô, parece que então o que a gente está fazendo, né, soa de uma forma boa E para perdemos quantos clientes? Me responde. nenhum até agora. E é Então, legal isso, cara. Pô, tem o LTV, né? Churn. Fala, qual é o seu LTV? Fala, cara, o meu LTV é desde que eu existo, porque eu ainda não perdi um cliente. Então, assim, isso é muito gratificante porque, como companhia, óbvio, mas porque a gente está, poxa, achando um local que sempre foi carente e que eu entendo que a gente está começando a mudar um pouco isso, né? Não, exato. E eu acho que um ponto importante para destacar também é o quanto, eu acho que é um viés de tecnologia que a gente tem dentro da 3R4. Então, a gente sempre está disposto e a gente sempre faz investimentos nessa área, porque, bom, inteligência artificial está aí, a gente não fala que é algo que vai acontecer lá na frente, a gente já vê vários movimentos nesse sentido, a gente já está conectado dessa forma, porque a gente entende que esse operacional que existe por trás, né? Ele precisa de apoios a ferramentas, a gente precisa ter uma facilidade para o RH e a gente entende que o caminho é esse, é investir em software, investir em soluções para que a gente possa estar sempre próximo ao cliente, atendendo as demandas, trazendo toda a gestão de benefícios que a gente faz para o RH e a gente entende que o pilar para a gente conseguir fazer essa gestão bem feita é investindo em tecnologia, é investindo no nosso portal, investindo em melhorias, investindo em facilidades para o RH. Em tempos onde a gente pede comida pelo telefone, pede carro, táxi pelo telefone, cara, não dá para aceitar a gente fazer coisas muito manuais ou coisas que saem da cartola lá, né, no meio do caminho. não Então, ter previsibilidade, né? É complexo. Principalmente porque, assim, é um fluxo grande de informações, né? E são informações relevantes e sensíveis. Até por isso, a gente tem um checklist para cada operação que a gente vai fazer para garantir que a gente está fazendo de forma correta, porque às vezes um número mal inserido pode impactar numa negativa por parte da operadora, pode aumentar o custo de uma operação. Então, a gente faz questão de ter esse viés tech dentro da companhia justamente para facilitar, diminuir o risco de algum erro ali manual e para facilitar também o nosso dia a dia. Porque senão, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai a gente vai ficando mais exposto ali a erros, né? E a gente não pode permitir isso. Então a gente entende que as soluções tech que a gente tem hoje em dia podem contribuir muito com esse nosso crescimento, garantindo que a gente vai fazer tudo certinho, num timing correto, conseguindo ali ter a transparência necessária com os clientes para garantir sempre essa parceria. e o nosso stack de tecnologia às vezes está muito mais avançado do que poderia estar agora, porque, por exemplo, né, muitas operadoras não têm API, não têm conexão com nada, então tudo que você precisa entrar, clicar, se logar, né, manualmente. Então a gente consegue fazer muita coisa, e em algum momento a gente precisa dessa manualidade, mas que também a gente está começando a achar também outras soluções aí também que estão disponíveis no mercado. Mas essa é a ideia, né? Que às vezes a gente às vezes vai evoluindo, mas o mercado ainda precisa evoluir bastante, né? Exato, exato. A gente ainda fica refém do output da operação, justamente por isso que você comentou. As operadoras, de forma geral, não têm API e a gente fica ali com uma atuação um pouco mais limitada. Mas a gente tem total controle e acesso e é um pilar da 3R4 novamente, conseguir fazer a gestão do input para garantir que o processo ele flua ali da melhor forma possível e no menor tempo possível. Bom, galera, a gente tá chegando aí no final aí do nosso. É isso, né? Tô aqui. É isso aí, ó. Quem tá olhando aqui, tô falando, com quem ele tá falando? Tem bastidores aqui, né? Estamos chegando no final do nosso bate-papo. Cara, que legal, né? Que legal. Aqui passa um filme, na verdade, na cabeça, de pensando, pô, acho que isso funciona, acho que isso faz sentido, vamos lá conversar. E aí você vai tendo insights poxa, hoje a gente poder abrir aqui essa temporada entre nós aqui tem sido muito gratificante, né? E obrigado pela jornada aí que a gente tem juntos.
Mas eu queria ouvir vocês aí com uma mensagem final. O que vocês tiram aí do bate-papo também e como é que vocês veem a empresa aí nos próximos anos? Queria ouvir um pouco de vocês aí. Perfeito. Bom, agradecer novamente aí. Eu acho que foi uma decisão acertada nossa se reunir nesse momento aqui para falar um pouco da nossa empresa. Assim, é muito gratificante, né, poder tornar um projeto que começou lá atrás em algo tangível, né? Hoje a gente tem clientes, a gente tem uma solução, um software, e a gente vê as coisas acontecendo, né? Então eu fico muito feliz, muito grato aí de ter vocês aí como sócios também. Eu entendo que a gente está no caminho certo. A gente precisa fazer a gestão um pouco da ansiedade para chegar, continuar crescendo, continuar colocando mais cliente para dentro de casa para atender, mas eu vejo que a gente está no caminho certo, né, com os investimentos que a gente vem fazendo em pessoas e em tecnologia também, e eu não tenho dúvida que isso vai pavimentar aí o crescimento que a gente está planejando aí para os próximos anos. Legal. Eu também estou muito feliz. Acho que o momento da empresa tá ótimo, astral. O nosso momento mesmo. Às vezes a gente entra lá para nossa salinha, briga, porrada, tiro, bomba, mas é normal, faz parte, tem essa necessidade. Mas é o que o Dani falou, é muito gratificante ver que a gente está fazendo algo diferente. Né? E colhendo o resultado em cima disso. O fato da gente não ter perdido nenhum cliente desde quando nós existimos mostra, né? É muito gratificante ter isso. Então, assim, a gente sabe que a gente está trazendo impacto na vida das pessoas, e são impactos positivos. E isso é muito gratificante como empresa, como líder lá que acredita naquilo que a gente faz. Então, cara, eu tô no momento muito feliz aqui como 3R4. Que legal. Puta, muito legal. Obrigado aí. A gente está começando essa temporada. A gente já tem uns convidados aí bacanas para conversar aí, que a O gente pessoal já tá falou. ansioso, perguntando, cadê os novos vídeos? Então. A gente ficou um tempo fora ali, mas porque também precisou. A gente fala aqui, pô, a gente não tá só fazendo o podcast, né? A gente tá, na verdade, inclusive o Ele tava de podcast. férias, viu, pessoal? 6 meses de férias, né? Tranquilão. Então, poxa, vai ser legal, porque aqui também é uma fonte de informação, de entendimento de problemas, conexões aqui que a gente faz muito relevantes e que a gente consegue trazer isso depois para o nosso dia a dia. Consequência, vai ser para o nosso cliente. Então, isso é um círculo virtuoso, né? Muito, muito interessante. Legal. Ó, e você que é do RH, e você é CFO, é founder, tá lá, cara, tá complicado, tá difícil, não entendeu direito, não entendeu o que o corretor passou para você. Alguém tirou um coelho da cartola lá com um reajuste completamente fora do radar. A gente tem solução para tudo isso, tá? A gente está aqui trabalhando exatamente para tornar a tua vida mais tranquila. Então, entre em contato com a gente, entra lá, 3r4.com.br. Lá no nosso site vai ter tudo, tem nosso LinkedIn, tem o LinkedIn dos sócios aqui. Conversa com a gente. Se a gente conseguir ajudar, a gente vai te falar. Se a gente não conseguir te ajudar, a gente vai falar onde está a questão que precisa ser melhorada. Mas nosso grande ponto aqui é estar junto de você e, enfim, crescer tua empresa e crescer esse mercado. É isso, obrigado e bem-vindo à segunda temporada aí do podcast da 3R4. Um abraço.